Bem, irmãos, a paz do Senhor, estamos aqui começando mais um estudo da carta de Tiago. Vamos dar continuidade do tema abordado pelo apóstolo Tiago na carta dele. No finalzinho do capítulo 3, nós já começamos a falar do versículo 13 até o versículo 18, não é isso? Ele trata sobre a sabedoria. E a gente viu que a sabedoria, ela tem duas origens, né? A humana e a divina. E dentro dessas origens que a gente viu no último vídeo, hoje nós vamos começar a falar sobre as características dessas duas sabedorias. No vídeo de hoje nós vamos falar da característica da sabedoria humana, né? Como a gente detecta em nós e até mesmo em outros quando nós estamos fazendo uso ou as pessoas estão fazendo uso da sabedoria humana. E no outro vídeo a gente vai falar sobre as características da sabedoria divina, tá bom? Eu queria ler com você os versículos que a gente vai trabalhar com maior ênfase do capítulo 3 de Tiago, que são os versículos 13, 14 a 17. Versículos 13, 14 a 17. Diz assim: Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder, as suas obras. 14 a 17. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, não vos glorieis nisso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto, é primeiramente pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sem fingimento, né? Então, nós vamos tratar no vídeo de hoje das características da sabedoria humana, né? E como as sabedorias apresentadas por Tiago, né? Elas apresentam duas origens, obviamente, cada uma vai se diferenciar quanto às suas características, né? São os contrastes que a gente está fazendo acerca das duas sabedorias. O primeiro que a gente precisa ressaltar é o versículo 14 e o versículo 16, que ela é manifestada, a evidência da sabedoria humana, ela é manifestada por uma inveja amargurada. Vejamos o versículo 14 novamente. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. E o versículo 16, pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. No início do capítulo 3, se você for reparar, Tiago ele já alerta sobre o perigo de cobiçar ofícios espirituais na igreja. E isso tem uma certa relevância. Olha, o versículo 1 do capítulo 3, né, capítulo que está em tela, ele diz: Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo. Tiago ele já faz um alerta contra aquela ambição, né, de querer galgar cargos ou funções na igreja de ensino de maior proeminência, né? Por quê? Porque isso pode estar travestido de uma necessidade de autopromoção.
a necessidade de mostrar que você é melhor do que o outro. E o evangelho não é para isso, né? A quem Deus concede o dom de ensino, o dom de mestre, na verdade, essa pessoa, em primeiro lugar, ela se considera. Ela sempre acha que ela tem muito a aprender. Ela nunca acha que o que ela sabe é o suficiente. Isso é muito verdade, né? Você pode conversar com as maiores mentes, né, brilhantes, aqueles a quem Deus deu o dom do ensino, eles sempre vão dizer isso com toda franqueza, que eles nunca têm, eles não têm todo o cabedal, né, de conhecimento necessário para passar, mas compartilham e fazem isso com muita sinceridade por entender que essa é uma atribuição dele, que ele não deve segurar para si o conhecimento. Então ele não usa isso como meio de promoção pessoal. Pelo contrário, ele usa isso como forma de glorificar a Deus. Esses são aqueles que têm o dom de ensino e de mestre, né? Agora, aqueles que são movidos por uma inveja ou ambição para chamar e ter autopromoção, esse sentimento ele não é assim, ele pensa nele, né, nas repercussões do que o ensino dele vai trazer, só ele sabe falar, ninguém nunca falou nada igual, e sempre assim, né? Os discípulos, entre eles, discutiam quem era o maior, né? Então isso é muito comum ao gênero humano, porque é da natureza humana querer passar à frente, ser maior do que o outro, né? Os fariseus usavam as atividades religiosas deles, né? As atividades piedosas, entre aspas, para se promoverem diante dos homens, né? Jesus condenou essa prática, né? E a gente vê isso ainda nos dias de hoje, as pessoas que vão fazer algum tipo de ação beneficente, por exemplo, e tira foto, faz selfie, desnecessário. As pessoas ficam filmando, gravando oração. Gente, né? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, que o teu pai que te ouve em secreto te recompensará. É isso que Jesus diz, né? Não é preciso você se autopromover, mostrar uma fingida vida piedosa, né? Porque quem não precisa mostrar que é. Agora, quem gosta de mostrar muito é porque está querendo esconder alguma coisa, né? Está querendo... Então, assim, é um tipo de conduta cristã, se é que eu posso chamar de cristã, que não convém, né? O que tua mão direita faz, a esquerda não veja, e vice-versa. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender, né? Porque, diferentemente disso, a gente se assemelha aos fariseus, que usavam as suas ações religiosas, falsas atitudes piedosas, para se autopromover, para se mostrar, nossa, olha como eles são santos, né, piedosos. E o próprio Jesus disse, a recompensa deles, eles já receberam, eles queriam ser reconhecidos pelos homens, então já foram. Agora, você vai ser reconhecido e recompensado por aquele que te vê no secreto, fazendo tudo isso de maneira secreta, porque ninguém tem nada a ver com isso, não é verdade? Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Agora, a sabedoria do mundo e aquela que a nossa natureza humana está inclinada a ceder, ela busca a exaltação do homem, ela busca a glória humana, e isso rouba a glória de Deus. E a própria palavra de Deus diz que Deus não divide a sua glória com ninguém, né? Então, são coisas que a gente precisa entender na caminhada cristã, que são completamente dispensáveis, né? Completamente dispensáveis. Todas as vezes que a gente age dessa maneira, a gente está inclinado a fazer isso por uma sabedoria humana, que é falsa sabedoria, e a gente vai ver que ela é demoníaca, ela é animal, a gente vai ver tudo isso hoje, né? O interessante também, falando sobre a inveja amargurada, né, que é o que fala aqui no versículo 14, né, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada, esse sentimento de inveja amargurada tende a se alegrar com a desgraça do outro, né? Às vezes a pessoa se alegra mais
com a derrota do outro do que com a sua própria vitória. É impressionante isso. E tem isso no meio da igreja, né? Por quê? Porque, para mim, não é novidade. Muita gente se espanta quando vê, mas eu não me espanto porque Jesus disse que no meio do trigo haveria o joio e que era para deixar crescer. Então eu não posso me espantar se na igreja tem gente que fala um negócio desse de não cristão. Jesus falou que ia ter. Se ele, que é o dono da igreja, disse que ia ter, quem sou eu para duvidar e me espantar de ter gente assim no meio da igreja? Então eu não me espanto quando eu vejo um tipo de crente dessa maneira, né? E o pior, Jesus mandou deixar, né? Então, se ele, que é o dono da igreja, disse que ia ter e mandou deixar, quem sou eu para duvidar e me espantar, né? Eu só tenho que ter a mente, nós, né, devemos ter a mente de Cristo e detectar, opa, esse aí é um joio, pelos frutos, né, pela conduta, pela forma como se presta, né, em se alegrar com a derrota, com a desgraça do outro, em detrimento até mesmo da sua própria vitória ou bênção, né? E exatamente, às vezes, tem gente assim, infelizmente, mas é porque é próprio da natureza humana, né? O segundo ponto que a gente precisa detectar na evidência da sabedoria humana está no versículo 14, parte B, em que ele fala de sentimento faccioso. Olha, se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, e o versículo 26 a gente não leu, né? 26 não, 16b, ele diz onde há inveja e sentimento faccioso, né? Há toda espécie de coisas ruins, sentimento faccioso, facção. As igrejas estão, na maioria das vezes, né, é com tristeza que eu falo isso, com seus relacionamentos familiares quebrados. Dentro das igrejas nós temos facções, né? E famílias que dividem a igreja, que racham a igreja, né? Famílias que acham-se detentoras da governabilidade da igreja, né? Eu tenho conhecidos pastores que, em alguns momentos no gabinete, em repreensão a uma família, a família disse: pastor, o meu voto foi no senhor. O que ela está querendo dizer com isso? Qual é a mensagem que um crente no gabinete com o pastor, sendo aconselhado ou até mesmo sendo admoestado, ao dizer isso tem no coração? Pastor, lembre-se que quando o senhor veio para cá, eu votei no senhor, a minha família votou no senhor. O que está querendo dizer com um negócio desse, né? É pífio, chega a ser demoníaco um negócio desse, né? Então, assim, as pessoas acham que elas têm a condição de manipular o governo da igreja, como se a igreja fosse delas. Não deve ser dessa maneira, mas isso existe, irmão, isso existe, porque a palavra usada por Tiago para falar de facção é eritia, né, do grego, que quer dizer espírito de partidarismo, né? É uma inclinação para usar meios indignos e divisórios para promover seus próprios interesses. Tem pessoas com esse caráter dentro da igreja cristã, né? E não são crentes, irmãos. Não são crentes, são joios que estão misturados no seio da comunidade para promover divisão, discórdia, sentimento faccioso. Deus não está nisso. Deus não está nisso, né? E isso acontece com muita facilidade dentro de nossas igrejas. Essa palavra ela era usada exatamente num ambiente político, quando as pessoas iam à cata de votos, né? Então, às vezes, não estou criticando o sistema congregacional, mas por vezes o nosso sistema favorece esse tipo de conduta inadequada por parte de alguns cristãos. E quando uma igreja ela não tem a orientação divina, na sua maioria, são pessoas convertidas ao Evangelho, ela pode sim eleger, inclusive, pessoa que não é pastor, é lobo, para poder dirigir a igreja. Deus permite? Deus permite. Deus permite, irmãos, até para o próprio juízo daquela comunidade ali, para pagar pelo seu pecado, né? É o juízo de Deus. Eu creio que isso é bem possível, né?
Em Filipenses 2,3, Paulo alertou sobre o perigo de estarmos envolvidos na obra de Deus com motivações erradas, vanglória, partidarismo. Vamos ver lá, Filipenses, capítulo 2, a igreja de Filipenses vivia um racha, lembra? Né? Filipenses 4, Paulo vai chamar a atenção lá de Sintique e Evódia para que elas falem concordemente no Senhor. E no início da carta, que eu não salvei aqui, mas não marquei aqui, Paulo no versículo 3 do capítulo 2 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Irmãos, se cada um de nós considerasse o outro superiores a nós mesmos, olha, nós viveríamos o céu. Nós viveríamos o céu, mas a verdade é que na maioria das vezes a gente sempre se acha melhor do que o próximo. Sempre. Eu sou sempre o melhor pastor do que o outro, e o fulano é sempre o melhor. As pessoas se sentem às vezes melhores professores de escola dominical para determinada classe, não concordam com a escolha de alguma coisa, discordam, quando são tiradas de um cargo para o outro, então são mudadas, torcem para dar errado, porque só dá certo porque se ela estiver à frente. É um negócio demoníaco que às vezes toma conta das nossas igrejas e que a gente deveria ter vergonha de dizer que somos cristãos de determinadas igrejas, porque isto acontece. Né? Eu estou falando aqui e eu tenho certeza que você está lembrando de um monte de casos aí, e se não estiver lembrando de você mesmo, às vezes, fazendo dessas coisas, né? Quantas vezes, irmãos, de repente você foi tirado por algum motivo, o pastor resolveu tirar você de um cargo ou mudar você de uma classe para outra, você fez bico, você ficou torcida a cara, simplesmente porque você se achava o competente só para aquela classe. Porque são os meus alunos e irmãos. Meus irmãos, ninguém tem aluno nenhum, sabe? Nós estamos a serviço do corpo, a serviço da igreja. Não porque a minha classe, os meus alunos, ora, você morreu por alguém, você deu sangue por alguém, né? Eu tenho até temor de usar a expressão minhas ovelhas. Eu tenho certo receio de fazer esse tipo de alusão, porque na verdade, irmãos, eu sou ovelha do Supremo Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo, e eu fui designado por Ele para pastorear as ovelhas dele. Então assim, eu não me sinto à vontade, não tenho nada contra, até acho que é bonito, é legal, isso é uma expressão até bíblica, mas eu não me sinto à vontade, eu falo de mim, não me sinto à vontade de usar a expressão minhas ovelhas, porque eu não dei a vida por ninguém, meu sangue não verteu na cruz por ninguém, e ainda se tivesse vertido não valeria de nada, porque eu sou tão pecador quanto tantos outros por aí, né? Então, eu acho que às vezes a gente se acha demais, né? A gente se vangloria demais do dom que nem é nosso, né? O dom é de Deus para o serviço da igreja e a edificação do corpo de Cristo. Oh, meu Deus, tem misericórdia de nós, né? Vamos seguir aqui. Norman Champlin, ele faz uma citação muito interessante, eu vou ler para você, que eu achei muito bacana. As rivalidades entre os mestres logo criam rivalidades na igreja. Os homens esforçam-se por ser cada qual o líder mais poderoso. E aqueles que os apoiam adicionam combustível ao fogo. O cara foi feliz, né? Não acabou, não. Até que tudo é consumido pelas chamas devoradoras da carnalidade. Todos são zelotes, mas não em favor de Cristo. São todos ambiciosos, mas somente em proveito próprio. Todos estão consumidos de ardor, mas não do fogo celestial, e sim do fogo do inferno. As dissensões eclesiásticas sempre foram caracterizadas por situações assim. E quanto mais homens carnais são exaltados e transformados em heróis, ou se apresentam a outros como tais, maior é o desastre. Eu achei fantástica essa fala
do Norman Champlin, ele resumiu em 7 frases, ali, em 7 linhas, uma coisa que acontece quanto mais. É algo que acontece com frequência em nossas igrejas, né? A terceira aspecto sobre a evidência da falsa sabedoria é que ela sempre está misturada com a mentira. Versículo 14, parte C. Olha só o que ele diz: nem mintais contra a verdade. A inveja, ela produz o sentimento faccioso. Este sentimento faccioso promove a vaidade, né? A necessidade de crescer, de ser melhor do que o outro. E a vaidade alimenta a mentira. Irmãos, é impressionante como temos em nossas igrejas crentes mentirosos. É impressionante, né? E se a Bíblia diz que mentiroso é filho do diabo, olha, misericórdia. Misericórdia, eu não quero nem entrar muito nesse mérito aqui para não ofender, porque é impressionante as vezes em que a gente pega irmãos nossos mentindo descaradamente, né? E a vontade que dá às vezes é você chegar: meu irmão, você está mentindo. Arrependa-se, porque isso é mentira, de toda sorte, inventando, aumentando, contando coisa que não é para contar, aumentando um ponto do conto que ouviu. É impressionante o número de mentirosos que as nossas igrejas têm. Isso tudo são frutos de mentes usadas pelo diabo e que se inflam de uma sabedoria humana. Ainda sobre as características da sabedoria terrena, humana, podemos destacar 2 atributos, né? O animal ou não espiritual, né, que tem a mesma similaridade, e a demoníaca, né? E é com essas duas que a gente vai terminar. São 2 atributos que a gente qualifica aqui em Tiago da sabedoria humana. Vamos falar no versículo 15 sobre o atributo, né, a qualidade da característica da sabedoria humana, que é não espiritual ou animal. Ele diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto. Antes é terrena, animal e demoníaca. A palavra grega psikos, essa é a palavra que foi traduzida para natural. Essa sabedoria está em oposição à nova natureza que temos em Cristo. Quando uma coisa está em oposição à nossa nova natureza em Cristo, isso quer dizer que nós não temos a nova natureza em Cristo. Tá certo, irmãos? Então, alguém que demonstra ter uma característica, né, uma sabedoria desse tipo animal ou não espiritual, é contrária ao que está no novo nascimento, né? Aqueles que estão em Cristo, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo, né? E isso é uma verdade bíblica. Em Judas 19, essa mesma palavra, ela vai ser traduzida por sensual. É uma sabedoria totalmente à parte do Espírito de Deus. Deus não está nisso. Essa sabedoria escarnece das coisas espirituais. O mundo está cada vez mais secularizado. As coisas de Deus não importam. A palavra de Deus não governa a vida familiar, econômica, profissional, sentimental, conjugal das pessoas. Empurramos Deus para dentro dos templos e para fora das nossas vidas. Essa é a grande verdade, né? Deus fica dentro da igreja porque o Senhor, o lugar, a casa do Senhor é aí, a minha casa é aqui, na minha casa quem manda sou eu, na minha vida profissional quem manda sou eu, nas minhas decisões políticas quem manda sou eu, quem sabe do meu partido político sou eu. O Senhor não se mete nisso, política e religião não se discute, então Deus fica para lá, pastor só fica para lá e eu tomo minhas decisões políticas, ainda que elas venham afrontar a minha fé, ainda que elas venham defender coisas que a minha fé é contrária, mas essas coisas não se misturam. Cuidado com isso, muito cuidado com isso.
Deus não compactua com esse tipo de pensamento, né? Quando a nossa fé é colocada em segundo plano, talvez seja sinal de que nós não sejamos verdadeiros cristãos. Talvez. Faça você a sua análise sobre isso, tá? E por último, ele vai falar que é um segundo atributo da característica da sabedoria humana, que ela é demoníaca, e a gente pode dar o exemplo que essa sabedoria foi usada pela serpente para enganar Eva. Era o demônio, irmãos. Sabedoria demoníaca, induzindo-a a querer ser igual a Deus. Você duvida que esse sentimento pode estar presente no meio da igreja, irmãos? Você duvida que tem gente na igreja, eu digo até de líderes, pastores, líderes de igreja que querem ser igual a Deus? Você duvida, queridos, que tem muita gente querendo títulos apóstolo, apóstolo, supraapóstolo, porque esses títulos parecem elevar a pessoa a uma divindade, né? Quanto maior o título maior, mais próximo de Deus se não se torna o próprio Deus. Então, essa ganância por querer título, honra, glória, isso é demoníaco. Todas as vezes que o homem tem o sentimento, a ambição de querer se colocar no lugar do próprio Deus, de ter a sabedoria do próprio Deus, pode saber que essa sabedoria é demoníaca. Foi a mesma que Satanás usou para enganar Eva. E tem muitas Evas por aí, né? Eu estou usando aqui uma figura de linguagem, sendo enganadas ainda até os dias de hoje dentro das igrejas, assim como enganou Eva dentro do paraíso. Eva não foi enganada num ambiente pecaminoso. Eva foi enganada num ambiente criado por Deus perfeito, né? Então quem acha que quem muda o sentimento humano é o ambiente em que ele vive, está redondamente enganado, né? É só você pegar uma criança, isolá-la, colocá-la num mundo isolado, sem contato com ninguém. Observa se ela não vai pecar. Por quê? Porque é pecadora. Ela vai se revoltar contra Deus. Se Deus não intervir, ela vai para o inferno, porque ela não ama a Deus. Os homens naturais não amam a Deus, não querem as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que nenhum sequer se justificou, não há quem faça o bem, não há quem busque a Deus. E se a Bíblia diz isso, eu não vou dizer o contrário. Não, irmãos, né? Essa sabedoria demoníaca, ela faz ainda com que as pessoas acreditem nas mentiras do diabo. O diabo se transfigura em anjo de luz para enganar as pessoas. Pedro revelou essa sabedoria quando tentou induzir Cristo a fugir da cruz. Lembra lá daquela passagem que está lá em Marcos 8, 32, 33, em que Pedro induz Jesus a desistir da cruz? Sabedoria demoníaca. E isso pode sim sondar, né, nos rodear a nossa cabeça. E concluindo, né, sobre a sabedoria humana e terrena, é a sabedoria deste mundo, irmãos. É a sabedoria que governa esse mundo. A sabedoria de Deus é tolice para o mundo e a sabedoria do mundo é tolice para Deus. Elas andam em caminhos completamente opostos. A sabedoria do homem vem da razão, enquanto a sabedoria de Deus vem da revelação. A sabedoria do homem desemboca no fracasso, enquanto a sabedoria de Deus dura para sempre. Os preceitos e os decretos de Deus são perfeitos, são perpétuos, passam de geração em geração, transpassam culturas e são longevos, né? A sabedoria terrena não conseguiu resolver o problema da humanidade. O homem tem conhecimento, dinheiro, poder, ciência, mas é um ser corrompido moralmente para o mal. Corrompido moralmente. Mais amante dos prazeres seus, mais amante das suas paixões do que de Deus. Entregue a si mesmo. O homem é apenas um monstro.
Entregue a si mesmo, o homem é apenas um monstro, ainda que favorecido e requintado por uma sabedoria dada por Deus. A sua malignidade, a sua monstruosidade pecaminosa da sua natureza má, transforma isso em uma sabedoria demoníaca, animal, não espiritual, facciosa e invejosa. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus se apiede de nós nesses dias. E o meu clamor é que, se você, em algum momento, se identificou agindo com a sabedoria humana, terrena, animal, não espiritual, demoníaca, irmãos, é momento de arrependimento. Busque a Deus. Busque a Deus com pano de saco e cinza, pedindo a Deus perdão para que não sejamos contados com os ímpios. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.